Começando aqui nosso aulão sobre os eclipses de 2024. Eu quero começar a descrever primeiro a diferença de efeito de um eclipse solar e de um eclipse lunar e, na sequência, descrever os efeitos genéricos, os impactos genéricos que os eclipses causam, em geral. Terceiro, eu vou descrever a natureza específica dos eclipses que estão acontecendo no eixo Áries-Libra e Virgem-Peixes, o que isso quer dizer. Aí eu vou interpretar os quatro mapas dos eclipses e, em último lugar, eu vou interpretar o significado de um eclipse sobre, tanto faz o lunar quanto o solar, sobre os planetas natais ascendentemente do céu. O que acontece quando um eclipse cai em cima do Saturno, cai em cima do Sol, cai em cima da Lua, cai em cima do meio do céu. Aí vocês vão poder localizar no mapa de vocês esse grau do eclipse e ver se está pegando algum planeta ou ponto do mapa natal de vocês, porque é ali que esses efeitos vão se manifestar, tá? Muito bem. Primeira diferença, então, vai ser entre os efeitos que acontecem com um eclipse solar, com a diferença em termos de manifestação de um eclipse solar e de um eclipse lunar. O eclipse lunar acontece na lua cheia. E, nesse caso, é a lua que está eclipsada, é ela que está apagada. Então, o efeito disso é que condicionamentos do passado, figuras importantes do passado, sentimentos que te aprisionaram até então, ligações, vínculos que você tem, memórias, né? Figuras importantes do seu passado que podem ser desprendidas, ou pelo menos descondicionadas, ou eclipsadas, também perdem força, para que você realmente enxergue possibilidades, abra possibilidades que até então você não considerava, não tinha disposição, não tinha consciência delas, tá? Então, podem acontecer coisas no eclipse lunar extraordinárias no sentido de que situações que nunca poderiam acontecer. Não tinha chance de acontecer, não tinha de onde sair aquilo, pois tem, justamente, passa a ter, que se é a lua que está eclipsada, as memórias que você carrega, os condicionamentos que você carrega, a história escrita que você carrega, ou os seus sentimentos que te apegam àquilo, são descartados, ou são reduzidos, ou perdem, saem de cena. Ok? Então, é bastante, quer dizer, a gente costuma dizer que as forças do passado são vencidas. Isso é bastante interessante. E no eclipse, a natureza do eclipse solar, que é o eclipse de lua nova, conjunção Sol e Lua, aí o Sol que está eclipsado na lua nova, então a gente vai ter o quê? É o contrário. O passado é que as perspectivas, as possibilidades novas estão sucumbidas, estão apagadas, estão esmaecidas. E o passado é que te favorece, ou que ganha força, ou que é relembrado. Então a gente, por exemplo, pode voltar a condicionamentos dos quais a gente já tinha se libertado. A gente pode voltar a hábitos que a gente já tinha reduzido. A gente pode se reapegar a situações conhecidas, porque elas funcionaram em algum momento da vida, e agora eu não estou vendo nada de novo no fronte, volto ele para aquele troço, relejo figuras na minha vida, no país, porque elas são conhecidas, familiares, apresentam alguma segurança, porque já experimentamos isso. Essa é basicamente a diferença que surge, né? Bom, vamos lá. Agora vamos falar dos efeitos em geral dos eclipses, né? Tentar adivinhar, assim, especificamente o que vai acontecer no eclipse sobre o mapa de uma pessoa, o mapa de um país, ou o mapa de uma figura pública, com exatidão, é um exercício fútil, inútil.
tá? Porque a natureza do eclipse é exatamente deixar a gente, provocar a gente, colocar a gente no estado de alerta. Como a gente diz em inglês, on your toes, quer dizer, alerta. E lhe mostrar como é importante aceitar, estar preparado para o que se apresentar, para a verdade que for revelada, para o fato que se apresentar. Ok? Ou seja, o eclipse, ele alerta para qualquer elo frágil que ele encontrar na sua vida, nas suas relações, na sua saúde, tá? E ele vai estar, qualquer ponto frágil que ele encontrar, é ali que ele vai bicar. E vai estar relacionado à casa, o assunto da casa onde o eclipse se encontrar, ou a função do planeta que ele pegar, ou a casa que esse planeta reger. Ou seja, os elos frágeis associados ao planeta que ele pegar, ao assunto do planeta, à natureza do planeta. Lua, vínculo, mãe, emoção. Ele detona aquele processo. Aquele processo que já estava, na realidade, meio rasgadinho. Já não estava essa inteireza toda. Por isso que a frase que eu sempre uso quando me refiro a eclipse é assim: nunca se entra no eclipse numa situação limite. Porque ele vai detonar. Tá? Então, e possivelmente vai apontar algo que você não está vendo. Não estava enxergando aquilo vai estourar na sua cara, vai se apresentar. Se você está focado em uma situação que sabe que precisa mudar e não muda, e está paralisada ou sobrecarregada pela complexidade daquele assunto, o eclipse vai resolver por você. Ele vai levar, a situação vai se apresentar e não tem o que dizer, o que adiar, etc. Tá? Ele vai fazer por você o que você não está conseguindo. Isso no lunar, né? Não, isso são os eclipses. A diferença do lunar e para o solar é no sentido que no lunar o confronto entre passado e futuro ganha o futuro, você larga o passado ou figuras do passado, e no solar, no confronto entre passado e futuro, o passado que é a retórica conhecida que reavivada. Voltam sentimentos que você já tinha superado, voltam emoções que você já achou que não ia mais sentir isso dessa maneira. Tá? Ele reedita. Então, de qualquer maneira, olha só que importante isso. Como o eclipse acaba resolvendo o assunto que você estava incapaz ou paralisado, ou como a gente falou, o tema era complexo demais para você lidar com ele, a coisa acaba pipocando de uma certa maneira que acaba decidindo a situação. Decidindo por você, inclusive. E aí, mas é interessante porque os eclipses, na realidade, eles têm uma missão de produzir resultados e movê-lo para frente. Ok? Tá? Então, o que a gente recomenda é que sempre se entre num eclipse com uma folga, um espaço de tempo, um espaço de recurso, um espaço de energia, uma folga. Porque como vai pipocar, não pode pegar você com a corda no pescoço. Porque aí o nível de estresse, o nível de demanda de energia, o nível de intensidade dos efeitos é muito maior. Então, você tem que entrar no eclipse com os assuntos mais ou menos, como a gente falou, os assuntos que você não consegue resolver, porque eles estão por um triz o eclipse vai transbordar e a situação vai se impor.
Mas até onde você puder, porque sempre a gente fala disso, administrar, tirar da frente um número maior de temas para você ter folga, espaço, cabeça, recursos, tempo, disponibilidade, energia. Aquilo pipoca e você administra. Pegou você com a corda no pescoço, né? sem folga, e começa a estourar situações complexas, ou agravar, ou intensificar. Ou seja, você não pode estar na borda. Um casamento por um triz. Um casamento por um triz, um emprego por um triz, umas contas, dívidas no limite. Né? Uma pessoa que te apoia em casa, que te dá suporte em casa, assim, no limite. Uma pessoa numa situação agravada de saúde, no limite. O eclipse, ele decide, ele leva, ele conclui. Ele não ameniza. Devia ter eclipse todo mês. Bom, pois é. Vamos lá. Tá? Vamos lá. Você não pode resolver. Ele detona. Detona. A questão é que, dependendo do desenho do eclipse, que a gente vai... Nem todos os eclipses têm desenhos carregados, mas alguns têm desenhos bastante carregados, podem pipocar um monte de coisa ao mesmo tempo. E aí fica muito difícil de você gerenciar. Não é? Ok? Principalmente se ele pega pontos nevrálgicos do seu mapa natal. Vamos lá. Outro efeito poderoso do eclipse, isso vale muito para a área assim, de política, por exemplo, de candidatos, eleição. Nós vamos ter um eclipse muito próximo das eleições nos Estados Unidos, por exemplo. Das eleições. 20 e pouco de setembro e 2 de outubro, alguma coisa assim. Muito próximo das eleições americanas. Né? Então, se pega alguém que está se candidatando, por exemplo, né, a situação é um estrago. Em que sentido? Vamos lá. Olha que interessante. O que, ou quem, ou a circunstância que sucumbir, cair ou estiver em baixa num eclipse não acende, não volta à luz durante toda a vigência do eclipse. Não reacende. Caiu ali, vai ficar em queda na temporada. Inclusive negócios. Outra coisa, negócios, atividades, lançamentos, projetos que são montados, são expostos, são iniciados, são lançados aqui no eclipse, campanhas lançadas aqui, elas são eclipsadas, elas ficam esquecidas, ofuscadas, sem destaque, até elas caem no esquecimento. Não vingam, até o próximo eclipse. Aí você abre um negócio, você lança uma campanha, você inicia um projeto, ele não decola, ele fica lá esquecidinho. Você já viu as datas? Não, vou começar agora, estou falando dos efeitos, tá? Muito bem. Outro efeito poderoso, esse é qualquer um dos eclipses, tanto o solar quanto o lunar. Pessoas, situações, circunstâncias podem desaparecer de nossas vidas, saírem de cena, caírem no esquecimento. Então, está muito associado a finalizações, encerramentos, perda de coisas, perda de pessoas. Então, eclipsada, elas saem da luz. Então, um dos efeitos do eclipse é o corte de pessoas. Ok? Que vão embora ou desencarnam, ou relacionamentos e tal. Tá? Muito bem. E, finalmente, que é o mais comum,
reincidente efeito do eclipse, o mais reconhecível, ele está associado à crise e intensificação. Então, qualquer situação, circunstâncias que vem num determinado nível de condição ou de performance sofre um agravamento. Não ameniza, não alivia, não suaviza, não decai. Agrava, intensifica. Seja de natureza financeira, de saúde, pessoal, profissional, de mercado. Tá? Um estado crítico. Ok? Muito bem. Então a gente pode ser pego assim numa crise importante, principalmente ligado à casa, ao assunto da casa que o eclipse tocar, ou da função do planeta que ele pegar, não é? E tem essa natureza imprevisível e os efeitos inesperados. Tipo, você pode até se programar para um determinado tipo de efeito. Aí eu sei, se fulano pedir demissão, se eu me divorciar do meu companheiro, se eu mudar de casa, ou se o proprietário pedir um imóvel, pode acontecer isso assim assado. Se isso ocorrer durante o eclipse, os efeitos, além de agravados, eles vêm sob condições inesperadas. Você não tinha previsto que isso podia acontecer com isso, que aí a pessoa também pediria mais isso. Ele deflagra uma série de situações imprevisíveis. Tem essa coisa de não conter, o eclipse não tem uma energia de contenção. Tá? Muito bem. Vamos lá. Então, é claro que a gente vai ver que área da vida da gente estão acontecendo, estão ocorrendo a incidência desses eclipses. Muito bem. Fora disso, vamos entrar nos eclipses de 2024, propriamente ditos. Isso que eu conversei até agora, a gente está falando dos eclipses em geral, que todo ano acontece. Pelo menos uns 4 por ano. Os eclipses desse ano vão ocorrer nos signos de Áries, no eixo Áries e Libra, e no eixo Peixes e Virgem. Os eclipses sempre acontecem nas proximidades dos nodos, dos graus dos nodos lunares. Para que haja um eclipse, é necessário que esteja ocorrendo uma lunação, lua nova e lua cheia, e que os nodos estejam ali por perto, na proximidade dos graus do eclipse. Então, qual é o significado dos eixos dos eclipses no eixo Áries-Libra? Vamos lá. Atenção aqui entre soluções bélicas, violentas, em busca de conquistas ou de defesa da autonomia, tá? Briga-se por autonomia, né? E pela vitória. Briga-se pelo protagonismo através da força. Isso que a gente está assistindo aí, né, no mundo sem parar. Briga-se pelo protagonismo, né? Conseguido pela força. Pela medição de força, por guerra, por bombardeio, por armas, por etc. E Libra, Áries-Libra, atenção aqui, entre as soluções diplomáticas, não bélicas, diplomáticas. Tentativa de acordos, de se conciliar os dois lados através de acordos, né? Uma tentativa de equilibrar as forças e contemplar as duas partes, ou seja, nenhuma solução vai sair de nenhum desses conflitos que a gente está vivendo hoje sem que a outra parte seja contemplada também.
A guerra vai continuar, o conflito vai continuar, a disputa vai continuar, a rivalidade vai continuar. Áries Libra. Sem que o acordo não pode favorecer, assim, abusadamente uma das partes. Tu leva isso, eu levo aquilo, tu fica com isso, fica com aquilo, tu devolve refém, eu devolvo refém. Enfim, o que seja. Então, a crise está aí. A crise, né, os eclipses, os transbordamentos estão vindo aí. A briga aqui seria por cada parte ceder para que nenhuma das partes se sobrepusesse de uma forma absoluta sobre a outra. Isso vale para os conflitos mundiais, que a gente está vendo, né? Os conflitos de mercado, disputa por mercado, das eleições, etc., mas também trazendo para a vida particular de cada um de nós. Se trata da mesma coisa. Eu impor ou conseguir ou conquistar as coisas à minha maneira, me favorecendo, ao meu modo, né? E a necessidade, o impulso, a tentativa de se manter um grau de conciliação com ambas as partes cedendo. Ok? Isso acontece, então, as crises, os conflitos, os transbordamentos virão da tendência de se impor as coisas e se pretender obter as coisas do seu próprio modo e ser o vencedor, sair vencedor. E a capacidade de manter as forças em equilíbrio, onde as partes concordem cooperar e não terem a prerrogativa, a hegemonia da razão, da vitória, da certeza. Ou seja, dividir, compartilhar, ceder, chegar a um meio termo, chegar a um acordo. Essa é a tensão do eixo Áries Libra. Sim, boa noite. O fato do nodo norte estar agora em Áries não estaria dando uma força para que a coisa fosse mais bélica do que sim, sim. Só que os eclipses eles vão acontecer em Áries e em Libra. Eles vão acontecer nos dois signos. Entendeu? 6 meses, não é de diferença isso? 6 meses, né? 6 meses, exatamente. Porque os eclipses eles vêm em pares. Então, quando cair em Libra, o negócio é o seguinte, olha só, tu não cedeu nada, você não cumpriu o acordo, entende? Porque aí o eclipse em Libra, depois tem o eclipse em Áries. Agora vai entrar o Virgem em Peixes, que é complicado também, olha só. Vai ter um eclipse no segundo semestre em Virgem. Virgem Peixe, o eixo Virgem Peixe. Vamos lá. Virgem Peixe. O transbordamento, o conflito, a crise virão da falta de lógica, análise, critério, funcionalidade, de aplicação na prática, de organização, de metodologia, de como aplicar, de como fazer funcionar. Ou seja, pode-se chegar a acordos comerciais, acordos institucionais. Aí o transbordamento é como é que a gente faz isso? Como é que isso na prática funciona? Como é que isso se aplica? Como e quem vai cuidar da aplicação, da funcionalidade? Ok? Virgem. Outra coisa, o transbordamento, a crise, o conflito, vindo das coisas mal feitas, feitas à pressa, de qualquer maneira. Da descoordenação, da falta, e também, peixes, da falta da visão do conjunto e de se ficar preso e martelando num único ponto, num detalhe, numa coisa sem importância, numa minúcia, num único tema, quando tem coisas mais importantes em jogo.
que atinge um número maior de pessoas em jogo. Tá? Peixes. A crise e o transbordamento viriam através da falta de empatia, de solidariedade, daquilo que afeta e prejudica a todos, da falta de visão do todo, do conjunto, da falta de percepção de que uma coisa afeta a outra, uma coisa afeta a todos e acaba afetando muitos. Risco de as coisas se espalharem e se contaminarem, inclusive em questões de vírus, epidemias. Isso é o eclipse no eixo Virgem-Peixe, afetando saúde pública, como agora, 1 milhão de pessoas contaminadas com dengue ou outras viroses. Isso, o eixo Virgem-Peixes vai pipocar um pouco essa questão de contaminação ou vírus que se propagam com uma certa extensão, né? E conflitos que se pipocam. Então, estava setorizado numa região, num grupo, daqui a pouco começa a ter, as pessoas se animam, né? Se contaminam e começam a proliferar conflitos em vários campos, em várias regiões, em várias áreas. Então a coisa não é só regionalizada. Ok? E também, obviamente, terrível isso, o eclipse no eixo Virgem-Peixes, que são ideias, conceitos, preconceitos que se espalham como vírus, sem análise, sem critério, sem verificação. Também podemos falar de colapso de serviços básicos em algumas regiões, necessitando de ajuda humanitária. Isso também é um eixo Virgem-Peixe, porque você tem conflitos mundiais, você tem migrações, o número de migrações, né, ampliado que fez isso, que trouxe a fake news à baila. Tem um microfone aberto aqui, por favor. Alguém está falando aqui. Porque tem importância ficar nos detalhes. Tem alguém aqui. Hã? Tá. Então, de qualquer maneira, colapso de serviços básicos em regiões que demandam ajuda humanitária, porque não tem o básico, saneamento, água, alimento. Isso também é eclipse no eixo Virgem-Peixe. Tá? Bom. Então, decididamente, a saúde será um tema. Saúde será um tema nesse eixo Virgem-Peixe, e ondas de migração devem se ampliar sobre esse eixo Virgem-Peixes, com muitas regiões atravessando situações caóticas de desorganização da vida e de seus habitantes. Tá? Bom. Finalmente, trazendo para nós, para a vida particular de cada um, esse eixo Virgem-Peixe, a gente pode sentir a nossa vida pessoal, viver situações mais constantes de desorganização, caos, dificuldade de coordenar tarefas, afazeres, de dar regularidade aos afazeres. Tá? E mesmo aquilo que nós fazíamos normalmente, habitualmente, de alguma maneira estará comprometido ou com mais dificuldade de ser cumprido. Tá? O corriqueiro, o usual, o normal, a gente tendo mais dificuldade de cumprir, de executar, de realizar. Tá? Mas, Márcia, isso na nossa vida pessoal estaria durando toda essa vigência do eclipse? Não, o eclipse, esse é do final do ano, esse é o de setembro. Ele ocorre lá. Então deve estar, exemplo, falta água ali, chuva que fecha a rua não sei das quantas, esse tipo de situação que o corriqueiro, sabe, o básico, o de sempre, aquilo que a gente executa normalmente,
fica mais dificultado. Ok? Afeta a vida usual, a vida corriqueira, a vida normal. Ok? Extremos climáticos, né? Excesso de calor, excesso de chuva, que recondiciona ou interfere nas suas práticas habituais de vida. Ok? Isso porque tem eclipse ali. O eclipse ele sempre transborda, alerta, intensifica. Ok? Muito bem. Agora vamos descrever os eclipses de cada um deles, né? Que vão ocorrer, começando pelo primeiro agora, que vai acontecer em março. Vocês todos receberam um mapinha desse eclipse, o desenho, né, a mandala desse eclipse, que é um eclipse de lua cheia, que vai acontecer no grau 5 de Libra. A lua é um eclipse de lua cheia, né? A lua no grau 5 de Libra, o sol no grau 5 de Áries. Então, primeira coisa, vale a pena, a gente vai analisar esse mapa e vale a pena a gente projetar no nosso mapa onde é que cai esse grau 5, 7, 8, 4, pode dar uma órbita de uns 5 graus para frente, para trás, que está dentro, não mais que isso não, tá? Até o grau... Deveria ser que dia mais ou menos, você tem alguma ideia? Alguém tem alguma ideia? 25 de março de 2024. 20 de março? 25. 25 de março, vocês não estão com o mapinha aí? 25 de março de 2024, às 4 horas e 13 da manhã? O mapa, a mandala? Até uns 5 graus. Eu daria... Olha, uma coisa importante. Só considera conjunção e oposição, tá? Não considera os outros aspectos. Conjunção sobre um planeta, um ascendente, o meio do céu, ou oposição 5 graus antes ou 5 graus depois. Ou seja, 2 graus de Áries, 1 grau de Áries, 10 graus de Libra, tudo isso pegou. Tá? Ok? Bom, agora vamos interpretar esse mapa. Todo mundo com o mapinha na mão. O que ele traz aqui? Vamos lá. Qual é a graça? Depois eu vou interpretar os eclipses sobre os planetas no mapa natal. Mas vamos lá. Esse eclipse, ele recebe aspectos benéficos de Plutão, tá? Faz aqui um trígono, Plutão faz um trígono para a Lua e um sextil para o Sol. Então temos uma ajuda de Plutão para esse desenho do eclipse. Então, e faz também um sextil, um trígono para Palas. Palas também está mandando sextil, trígono, né? Porque faz para o Sol e para a Lua, pro grau do eclipse. Então, é sempre um indício de que algum equilíbrio, Palas, está envolvido nesse grau do eclipse. Algum equilíbrio, ponderação, medida, proporção, acordos acompanham e suavizam os efeitos do eclipse, por parte de Palas. E da parte de Plutão, temos uma força restabelecedora, restauradora, que é própria do Plutão, que está emprestando essa função para o eclipse. Assinala que seus efeitos, caso aconteçam, eles podem ser restaurados. Caso o eclipse traga algum dano, eles podem ser recuperados. Não é o fim do mundo, alguma coisa assim, por causa da posição de Plutão, fazendo um grau harmônico para o eclipse. Tá? No caso do eclipse levantado para Brasília, a gente sempre levanta o mapa do eclipse para a capital do país. Então, como é que fica aqui para nós, Brasil, brasileiros, nós outros que vivemos aqui? Esse eclipse, ele está acontecendo, ele está posicionado nas casas 2 e 8 do mapa do eclipse para Brasília, indicando que possíveis transbordamentos, se ocorrerem, ou agravamentos, ou crises, eles se darão na área da economia. Na área dos preços, subida de preços. 2 e 8, né? Déficit
orçamentário, dívidas, inadimplências, 2 e 8, tá? Déficit das contas públicas, déficit das contas pessoais, não é? Possivelmente vai ser um período onde vai se discutir algumas questões sobre subsídios, né? Subsídios que podem ser descontinuados ou aplicados num setor da economia e não ao outro, taxa de juro, isenção fiscal. Esses são os temas que vão gerar esse momento mais impactante ou mais crítico para o Brasil. E o fato de termos um Saturno conjunto a Vênus na casa 1 do mapa do eclipse para o Brasil anuncia um clima de, vamos dizer, benefícios, recursos, facilidades mais escassas. É menos, ganha-se menos, fatura-se menos, né? A margem é menor. É um Saturno-Vênus de 1. Quer dizer, anuncia uma certa austeridade. Isso por parte do governo, do país e de nós, cada um de nós aqui. Casa 1. Está estampado, né, na primeira casa do mapa do eclipse, um Saturno-Vênus. Então, a modulação é de austeridade, não de dinheiro circulando, sobrando. Ok? E temos uma coisa assim, bem gravezinha, que é um Marte angular. Temos um Marte em cima do ascendente, no mapa do eclipse, quadrado com Palas bem no meio do céu. Esse é o grande desafio desse mapa do eclipse. Não toca o grau do eclipse, mas está lá em evidência, em destaque no mapa do eclipse para o Brasil, porque tem um Marte no ascendente angular quadrado com Palas no meio do céu. Então isso quer dizer o quê? Vamos lá. Isso aqui chama atenção para um risco de destemperança, desproporcionalidade, impulsos e ações belicosas, provocadoras, que ferem a medida, a proporção. Um período de desbalanço, de ações arbitrárias que podem ser cometidas pelas instituições, inclusive pela justiça. Não há um clima de razoabilidade. Não prevalece os princípios de razoabilidade. Então, se a gente tiver que discutir temas importantes para o país, né, para nós aqui, o que prevalece não é exatamente um clima de animosidade e não de razoabilidade, porque esses planetas estão angulares. Ok? Muito bem. A boa notícia é que esse eclipse que ocorre no grau, o grau do eclipse, que ocorre na casa 2 e 8 do mapa levantado para Brasília, faz um trígono para o meio do céu. Ok? Tendendo a mostrar que no desempenho final, no resultado final, há uma elevação da economia e não um afundamento. Ok? Vão ser discutidas essas questões. Sim. Há uma elevação de quê? Da economia. Porque é um eixo 2 e 8, trígono no meio do céu. Então, de uma certa maneira, as soluções são acertadas, vamos chamar assim. Ok? Porque vai se discutir aqui taxa de inflação, taxa de juros, o custo de vida, isenção fiscal, subsídios, isso tudo vai estar em pauta. Mas como é um trígono no meio do céu, a indicação é mais de um caminho de acerto para a economia, e não de derrocada. Até porque tem um aspecto com Plutão, favorável, com Palas, tá? Se vocês olharem aqui o mapinha do eclipse, que vocês receberam o link,
de onde cai, né? Vocês receberam um linkzinho com um desenho de por onde passa a sombra do eclipse. Essa do dia 25 de março, ela acontece, passa esse grau esse eclipse, né? Ela passa pela América do Sul, México, Estados Unidos, Canadá, América inteira, noroeste da África e uma faixa da Europa. Quer dizer, pega uma boa parte do Ocidente. As questões mais importantes vão estar rolando aqui pelo Ocidente, ok? Muito bem, vamos lá. O segundo eclipse que a gente tem é o eclipse de lua nova, isso mesmo, é o eclipse solar de lua nova, acontecendo no dia 8 de abril e caindo no grau 19 e 23 de Áries. Então estamos aqui nesse eixo Áries-Libra. É uma lua nova, 19 graus de 23 de Áries. Então você vai verificar no mapa de vocês onde é que cai esse 19 e 23 de Áries, tá? Ou 20, 21, 22, 17, 18, né? De Áries-Libra, né? E de novo, esse eclipse levantado, o mapa do eclipse levantado para Brasília, portanto, para Brasil, esse grau do eclipse cai na casa 8, de novo. Então, os assuntos ligados a impostos, taxa de juros, aumento de imposto ou não, aumento de arrecadação ou não, endividamento, crédito, reforma tributária, estarão na lista dos incômodos do período, como, inclusive, possivelmente, pode acontecer um aumento das contas, né? As contas sobem, aumento do endividamento e déficit fiscal. Esse é o desafio desse eclipse. Tá? É um período crítico para quem estiver endividado, ou descapitalizado, ou para aqueles cuja renda vem em grande parte de bônus, ganhos indiretos, comissões. Isso pode ter um reflexo crítico para aquelas pessoas cuja renda maior não é salário, né? E é bônus, gratificação, isso é como cai o faturamento, vamos dizer, por exemplo, cai a remuneração por bônus, tá? Muito bem. É período onde se acentuam os efeitos para quem está passando por alguma situação severa ou crítica de saúde, de relacionamento e de finanças. Porque a casa 8, ela já é, por si mesma, uma indicação de agravamento, né? De um ponto mais agudo. Então, quando a gente tem um eclipse que cai na casa 8 de uma pessoa, na casa 8 de um mapa do país, quem está passando por uma situação que já não está confortável, a situação tende a se alarmar ou a pedir soluções mais emergenciais. Aí nós temos um Plutão no mapa desse eclipse, de casa 6, quadrado com Mercúrio, tá? Plutão de casa 6, quadrado com Mercúrio no mapa desse eclipse, que não está envolvido com o grau do eclipse, mas está lá um Plutão de casa 6, quadrado com Mercúrio. Isso não deve favorecer a oferta de emprego ou contratação, inclusive com um certo risco de demissões em alguns setores. Esse é um Plutão de 6, quadrado com Mercúrio. O Quirón está em conjunção ao grau exato do eclipse. Sol, Lua em Áries, conjunto a Quirón. E alerta aqui para questões, de novo, de saúde, agravamento de saúde, epidemias, e para a questão ambiental. Quirón está muito associado às questões ambientais. Então, desmatamentos e em escala mais acentuada. Esse é um Sol, Lua, Quirón de casa 8. Então, que tem potencial de agravar, ou já está no estado mais crítico, a coisa transborda.
temos um Saturno conjunto a Marte na casa 7, no mapa desse eclipse, atrasando acordos, alianças, dificultando parcerias. Saturno, Marte de casa 7. Cooperação, parceria. E, finalmente, Urano conjunto a Júpiter na casa 9. Isso acelera a promulgação de algumas leis que estão sendo estudadas ou avaliadas pelo legislativo. Isso pode acelerar o processo de algumas leis. E um bom desempenho no cenário internacional. Favorecimento em relação ao cenário para o Brasil, para o cenário internacional, exportação, etc. Tá? Onde esse eclipse passa? México, sul dos Estados Unidos. Lembrando que o México tem eleições em junho e é uma eleição disputadíssima entre o atual, vamos dizer, o sucessor do atual presidente, que é uma figura um pouco mais totalitária, ou anti-instituição, não muito afeito a respeitar instituições. Ele tem muito aquela coisa o estilo próprio, vontade própria, o que ele acha melhor. E a candidata de oposição que vem crescendo. Então, é uma disputa assim, isso vai acontecer, as eleições do México em junho, quando o eclipse estiver passando ali no sul dos Estados Unidos e no México. Ok? Ô, Márcia, agora sem querer levantar uma questão pessoal, ela já levantou, que a minha filha vai pegar um avião lá da Austrália para o Brasil, justamente nesse dia do eclipse. Não tem nada a ver, não, né? Não tem nada a ver, nem pega aqui a gente, não pega essa rota, né? Porque aqui está pegando a rota sul dos Estados Unidos e México. O México é chegado a terremotos, por exemplo, entende? Vira e mexe, tem uns terremotos ali, mas não pega bem essa rota e teria que pegar alguma coisa muito pessoal do mapa natal dela para ela ter algum risco, né? Ok? Bom, mas eu vou... Hã? Não, esse é do 8 de abril, que cai no grau 19 de Áries Libra. Tá? O terceiro eclipse, ele acontece em setembro, no dia 17 e 18 de setembro, o eclipse lunar no grau 25 de Peixe. Aí já mudou o eixo, ele acontece num signo diferente, né? Não é o eixo Áries Libra, no eixo Peixes Virgem. É um eclipse lunar, portanto, é um eclipse de lua cheia, e ele pega América do Sul, México, Estados Unidos, Canadá, costa oeste da África e parte da Europa. De novo, o Ocidente terão aqui, e a gente estaria ali muito perto de definições de eleições dos Estados Unidos, né, que são as eleições, infelizmente, uma das eleições mais importantes do mundo, porque afeta, né? Globalmente, né? Governos americanos afetam o mundo, o Ocidente, pelo menos de uma maneira muito, muito forte, né? Diferente de eleições, por exemplo, na Argentina, no Brasil, que afeta a gente. A gente é que, vamos dizer, sofre as consequências, mas quando se trata de eleições em potências mundiais, né? Tem um alargamento de efeitos muito grande. Então, de qualquer maneira, esse eclipse do 17 de setembro, o que ele traz para a gente aqui? Primeiro, ele vem numa conjunção com Netuno, tá? E ocupa no mapa do eclipse levantado para Brasília o eixo 10 e 4, a casa 10 e 4 do mapa do eclipse, para o Brasil, né? É um ciclo de indefinição,
incertezas e nebulosidade. O mercado, casa 10, de negócios, não percebe, não sente um ambiente muito seguro, muito transparente, muito estável para investir, para crescer. É um eclipse de casa 10, conjunto a Netuno. Pode, vamos dizer, afetar ou se referir à credibilidade de governantes, porque é um casa 10 envolvendo Netuno, e das estatais, ou da ingerência ou gestão delas, sobre elas. Né? Um eclipse de 10 envolvendo Netuno. Escândalos ou mau uso de instituições públicas podem comprometer a reputação e a confiabilidade de órgãos do poder. Às vésperas das eleições, que nós teremos eleições aqui em outubro, às vésperas das eleições que nós teremos para prefeitos, né? A situação, as tendências estão muito pouco definidas. Mas a indicação é muito indefinida, porque quem sai, quem está favorecido, quem vai ser reeleito, quem entra, mas a indicação é de substituição das figuras que ocupam atualmente os cargos. Isso devido à quadratura Júpiter-Saturno, né? Em posição angular. Júpiter de casa 1, Saturno ali encostado no meio do céu. Essa quadratura Júpiter-Saturno, ela é uma indicação de deposição, substituição de poder, alternância de poder, acontecendo aqui quase às vésperas das eleições aqui no Brasil para prefeito. E pela expectação entre Urano, Trígono, Plutão, que é sempre uma indicação favorável para mudanças e surgimento de novos nomes. Trígono, Urano, Plutão, favorecimento para mudanças, facilidade para mudanças. O governo, né? Netuno, de casa 10, conjunto ao grau do eclipse, pode não apoiar as figuras que se esperaria naturalmente que eles apoiassem. Ok? Os eclipses estão muito associados à puxada de tapete. Tu tá crente que o fulano vai pro palanque contigo? Não vai. Se filia ao movimento contrário. O eclipse tem essa característica de puxar de tapete. Quando Netuno está envolvido, então você tem uma expectativa que as coisas naturalmente se ocorressem dessa maneira. E tem, na realidade, uma traição, um engano, um equívoco, ou uma expectativa frustrada. Ok? Bom. E, finalmente, temos uma conjunção Saturno-Mercúrio, nesse grau, também no mapa, uma oposição, né? Saturno de casa 10, Mercúrio aqui já de casa quase chegando à casa 4, né? Essa oposição Saturno-Mercúrio, entre 10 e 4, sugere um filtro, uma descrença em discursos com muitas promessas e sem base de realização. Os melhores candidatos aqui para prefeito serão os que apresentaram feitos. O mercado deve ter recolhido em termos de oferta de emprego também. Mas a demanda por mão de obra qualificada continua alta. Tá? E, finalmente, pode ocorrer um rebaixamento do país na avaliação de risco de investimento. Por onde passa esse eclipse? América do Sul, México, Estados Unidos, Canadá, costa oeste da África e parte da Europa.
Importante, esse grau do eclipse, 25 de Peixes, cai sobre o Mercúrio do mapa do Brasil, na casa 8 do mapa do Brasil. A gente tem Mercúrio a 24 graus de Virgem. A casa 8, de novo, fala de juros, taxa de juros, subsídios, impostos. Ok? Bom, esse será um outro tema nevrálgico aqui para ocorrer no final, nesse eclipse de setembro. E, finalmente, fechando o último eclipse de outubro, e antes de eu começar a descrever os efeitos do eclipse sobre os planetas natais, esse eclipse de 2 de outubro, ele acontece no grau 10 de Libra, tá? E em conjunção a Mercúrio, que está a 11 graus de Libra, em conjunção a Lilith, que está a 10 graus de Libra, de novo na casa 8, outra vez na casa 8, e levando uma quadratura de Marte, tá? Então aqui o que nós temos? Polêmicas fortes em relação às contas públicas, a déficit fiscal, a reforma tributária, a cobrança de impostos. Vamos dizer, a gente pode pensar numa aceleração de endividamento por causa do Marte quadrado ao eclipse de casa 8. Vênus de casa 9, trígono a Saturno de casa 1, trígono a Marte de casa 5, bom desempenho das exportações e favorecimento para o mercado internacional. Diante, né, para o mercado internacional. E, finalmente, temos um Netuno quadrado Júpiter de casa 4. É um período arriscado para negócios imobiliários, principalmente para imóveis em construção. Lançamentos que podem não conseguir finalizar as suas entregas. Inflação no custo de material de construção e moradia. E, casa 4, desorganização, pulverização e dispersão das forças de oposição. A casa 4 é ligada à oposição, a casa 10 é sempre a situação, o governo em exercício. E Júpiter, quadrado Saturno, de novo, ainda aponta para substituição e troca de figuras no poder. Okay? Isso é outubro, temos eleições aqui em outubro. Ok? Esse eclipse passa pelo sul da América do Sul. Tá? Bom, agora a gente vai começar a descrever os efeitos dos eclipses sobre a função do planeta que ele eventualmente receber o eclipse. Conjunção e oposição. Dá uma margem de até 5 graus. Tá? Uma orbe. É a função desse planeta e os assuntos da casa é que sofrerão esses efeitos. Então, basicamente, o que a gente pode esperar? O efeito colapso. Quando o eclipse toca um planeta ou um ponto do mapa natal por conjunção ou oposição, podemos falar de um colapso da função daquele planeta. Sobre o Sol. O colapso será sobre a vitalidade. Vigor, vitalidade, saúde, disposição. Sobre autoridade, poder, prestígio e visibilidade. Colapso sobre figuras paternas, figuras masculinas que exerçam autoridade. Sobre a confiança pessoal e a capacidade de gerir, comandar, exercer poder. Inclusive, perda de poder, descrédito e desprestígio. Eclipse sobre a Lua. Colapso de vínculos, de relações próximas,
de figuras maternas, ou representantes maternos, ou femininas próximas, colapso de fontes de acolhimento, nutrição e de processos de gestação. Também impacto sobre a perda de popularidade e público. Colapso sobre fertilidade, né? Clientela, assim como um efeito de colapso sobre a vida doméstica. Colapso emocional, gerando extrema vulnerabilidade, carência, desprovimento e desproteção. Muito importante a gente olhar mapa de criança. Se caiu um eclipse sobre a Lua, tá? Para aumentar a margem de proteção, amparo, nutrição, provimento para essa criança, porque aqui o colapso está em cima da sensação de desprovimento e desproteção. Tá? Eclipse sobre Mercúrio, por exemplo. A criança vai para a creche ou vai para a escola, né, inicia o processo de ir da escola com o eclipse em cima da Lua. Não, pelo amor de Deus, não dá. Ok? Eclipse sobre Mercúrio. Colapso sobre meios de comunicação, equipamentos, contatos, ajudantes e funcionários, prestadores de serviços, representantes, sobre negociação e trâmite de papéis, colapso mental, com dificuldade de pensar com coesão, clareza, assertividade, colapso sobre negociações que estão em pauta em curso. Eclipse sobre Vênus. Colapso sobre a vida afetiva, ou no relacionamento, ou com quem se dá uma importância afetiva. Às vezes não precisa ser um relacionamento conjugal, um relacionamento de namoro, mas alguém que você gosta, quer bem, gosta da pessoa, adora. Né? Colapso sobre dinheiro, compras, aquisições, ganhos, receita, cobranças, inclusive com subtração de receita ou benefícios. Possibilidade de afastamento, desaparecimento, esfriamento de pessoas com quem aparentemente estávamos nos dando muito bem. Colapso estético, ou do que se pretende fazer esteticamente. O resultado é péssimo. Isso vai desde decoração da casa, pintura da casa, procedimentos estéticos. Colapso nos relacionamentos com pessoas que são portadoras de benefícios para a gente. Às vezes não precisa ser uma coisa afetiva. São pessoas que nos favorecem profissionalmente, financeiramente, socialmente, e elas saem de cena. E a gente perde os benefícios que essa relação e essa figura trazia. Isso no período de 6 meses. Exatamente. A questão é exatamente essa. Tradicionalmente, os astrólogos... Convencionalmente, os astrólogos, eles reputam como vigência do eclipse, o eclipse que ocorre até o próximo da mesma natureza, que ocorre justamente em pares 6 meses depois. Eu dou pelo 3 meses, eu vejo na minha prática aqui de atendimento tudo, 3 meses o eclipse realmente ele atua de uma forma... Ele se manifesta de uma forma intensa. Você sai desse furacão pelo menos 3 meses. Tá? Ok? Eclipse sobre Marte. Né? Também vale a pena ver a casa que ele cai, a casa que ele rege, porque os assuntos também vão estar envolvidos. Colapso sobre a vitalidade, óbvio, sobre o espírito de empreendimento, sobre a força, liderança, comando, colapso sobre a capacidade de tomar a frente, tomar a iniciativa, tomar decisões. É desaconselhável
para cirurgias eletivas, se puder, né, eletivo, se puder adiar, ou exames invasivos. Colapso para figuras masculinas que têm uma função ativa na vida. Emprego, trabalho, né? Perda ou desaparecimento ou crise com figuras que tinham um papel proativo na sua vida e comandavam a situação, decidiam a situação. Colapso sobre autonomia e tomada de decisões. Agravamento de risco de acidentes e cirúrgicos. Colapso causado por disputas, vitória da concorrência e brigas e animosidade. Colapso porque o concorrente, o adversário, ganha vantagem sobre você. Na disputa você perde. Perde posição, perde mercado. Ou perde uma concorrência, né, de um negócio. Eclipse sobre Júpiter. Colapso sobre a capacidade de gerar crescimento, expansão, prosperidade, folga, né? Folga. A coisa vai no aperto. Colapso pelo desaparecimento de pessoas, situações e figuras que geravam crescimento, expansão e prosperidade para você. Colapso sobre prestígio e sobre o trato com a lei ou decisões jurídicas. Colapso sobre situações que geravam benefícios e facilidades. Colapso sobre otimismo, fé, confiança. Colapso e agravamento causado por gastos excessivos, falta de limite, desperdício e falta de provisão. Eclipse sobre Saturno. Sim. Quadratura não. Não, conjunção e oposição. É, e oposição também. Tá? É o eixo. Só. Tá. Quadratura não. Não. Saturno. Colapso para pessoas idosas. Para velho, e se você for um velho, uma véia, para as questões da velhice. Por questões de velhice. Colapso para estrutura e para o quem trazia sustentação, estrutura, segurança e organização. Colapso sobre a capacidade de estruturar, gerir, executar, fazer funcionar. Desaparecimento de situações e pessoas para quem você delegava responsabilidade e lhe dava estrutura. Isso é uma tragédia. Impacto importante ou colapso para o pai, figura paterna, Saturno. Colapso na área de trabalho e na capacidade de produzir. Desaparecimento de uma função, de uma atribuição, de um trabalho importante, por exemplo, de um cliente que mantinha, que sustentava um contrato, que sustentava a sua estrutura de trabalho, ou de um cliente que sustentava o seu trabalho. Colapso ou desaparecimento de pessoas e situações que te traziam estabilidade e geravam estrutura, davam estrutura. Colapso sobre o cumprimento dos prazos, perda de prazo, interdição de obras, tá? Ou não permissão para executá-las. Você está no meio de uma obra lá, um eclipse de Saturno, interditada a obra. Ou cancelada a autorização, etc. Ou descumprimento de prazo. Obra com eclipse de Saturno, realmente é o ó. Colapso que pode levar à escassez, redução dos meios e das possibilidades, encolhimento. Colapso devido a situações que levam justamente a encolhimento, limitação,
saúde das pessoas, que leva justamente à limitação, ou situações que geram sobrecarga, excesso de trabalho, medo, solidão e paralisia. Paralisado. Eclipse sobre Netuno, conjunção, oposição. Colapso sobre a imunidade, ou vulnerabilidade maior para vírus, bactérias, epidemias. Contágio, contaminação. Colapso sobre tratamentos colapso devido a tratamentos e diagnósticos equivocados. Você tomar remédio não fica bom, tomar remédio não fica bom, porque o diagnóstico está errado e o remédio está mais errado ainda. Agravamento dos efeitos colaterais de medicações e tratamento. Então, a pessoa está num tratamento mais complicado, mais agressivo, um eclipse sobre Netuno, os efeitos colaterais desse tratamento, dessa medicação, podem se agravar e provocar outros efeitos. Agravamento da perda de memória, concentração e assimilação. Colapso devido à displicência, negligência, falta de verificação e acompanhamento. Sempre o dano de Netuno, sempre, está associado ao fato de você não estar olhando a situação de perto. Falta de verificação. Aí ocorre traição, ocorre displicência, ocorre erro. E não olhou, tá? Ou confiou, né? Confiou, tô fazendo, tá indo. Você foi na obra? Não, o engenheiro tá nada. Vai lá olhar. Mas a Netuno já te deixa meio... Já, pois é. Então, deixa você cego e você entrega a situação para a pessoa errada. Errada. Você escolhe errado quem vai olhar. Então, tu tem que olhar. E não olhar uma vez só. Olhar, reolhar, olhar todo dia. Tá? Verificar. Colapso devido à desilusão, traição ou por ser deixado na mão. Combinou uma coisa com a pessoa não faz, não comparece, não aparece. Tu é largado no meio do baile, no meio do altar. Colapso devido a equívoco de avaliação, suposições enganosas, excesso de entrega, delegação sem verificação posterior, sem acompanhamento de perto. Colapso por debilidade física ou psíquica, por dificuldade de reagir, atuar, interferir no andamento das coisas. Fica de bode, não acompanha, as coisas desandam. Colapso por desorganização, falta de clareza, descoordenação, falta de coordenação e de enxergar, definir como as coisas devem seguir. Deixa solto, elas andam de qualquer jeito. Sobre Urano, que eu pulei aqui e voltei para a gente fechar aqui. Sobre Urano, colapso por mudanças súbitas, cortes inesperados, saída de pessoas ou situações sem você ter tempo de organizar ou planejar o processo. Colapso em ferramentas tecnológicas, plataformas, equipamentos, arquivos digitais. Isso aí no mundo de hoje, colapso causado por estresse, né? Causado por estresse, né? Saída de pessoas, né? Puxada de tapete, saída de cena de pessoas, separações, rupturas com as quais você não contava. Colapso por mudanças bruscas de direção.
Colapso por aceleração de acontecimentos, os quais você não consegue acompanhar, processar e fazer as alterações a tempo. Colapso por não conseguir manejar alternativas e novas opções. A coisa sai de cena, é rompida e você não consegue reorganizar ou repensar em opções, em saídas e alternativas. Colapso, ou não tem alternativa, não tem carta na manga, não pensou em outras possibilidades. Colapso por você ter sido tirada de cena, ou cortada abruptamente de um trabalho, de uma família, de um grupo, de um relacionamento. Agravamento de riscos de acidentes. Colapso por não conseguir se livrar de uma situação a tempo. Colapso causado por agravamento de intolerância. Cai fora ou manda alguém cair fora antes do tempo, sem você ter os meios de cobrir isso por agravamento de intolerância. Agravamento ou colapso por ser tirado do jogo, perder posição ou perder uma situação. Você é rifado, demitido, tirado do cargo, do projeto. Eclipse sobre Plutão. Risco maior de desaparecimento de pessoas e situações. Esse é o que aumenta essa característica do eclipse de desaparecer, cortar, sair de cena, ofuscar, obliterar. Com Plutão, sobre Plutão, isso é intensificado. Colapso por desaparecimento ou saída de pessoas que tinham poder na situação ou naquela área da sua vida. Colapso por desempoderamento, perda de poder. Agravamento de danos e prejuízos. Intensificação de estados agudos. Colapso de poder ou de figuras poderosas que podem, inclusive, sair de cena. Tomara que algumas saiam aqui. Intensificação de destruição, por exemplo, no caso de conflitos armados, ou seja, dessas guerras, conflitos que estão acontecendo hoje, né, na Ucrânia, com a Rússia, na Palestina, Israel e outras regiões, um eclipse que caia sobre um Plutão de um mapa de um país, por exemplo, o potencial de destruição, né, não é de vencer, né, é de destruir, é agravado em conflitos armados. Não é conquistei tantas cidades, não, destruir tantas cidades. É um conceito assim. Colapso por dificuldade e perda da capacidade regenerativa, restauradora, de ressuscitamento. Colapso na capacidade de se recuperar. Inadimplência, falência, endividamento. Colapso por perda de renda, perda de emprego, perda de receita. Colapso por perda dolorosas, que podem vir acompanhada de traição, abandono e humilhação. Colapso por rebaixamento do ego. Agravamento, aumento de risco de violência, dano físico, prejuízo e roubo. Eclipse sobre o ascendente. Colapso sobre o corpo físico, tipo uma exaustão, um burnout, um dano físico ou debilidade física, ou crise e agravamento de um sintoma, tá? Inclusive um risco para a integridade física. Colapso sobre a autonomia, capacidade de intervir e guiar as situações, colapso sobre o modo pessoal, particular, individual de conduzir uma situação. Tipo, redução do que você pode fazer
e de suas opções. Redução de presença, de força de presença. Tá? Você não conta. Ok? Perde presença. A sua presença não faz efeito, não faz diferença. Rebaixamento de presença, né? Eclipse sobre o meio do céu. Colapso sobre a reputação, sobre a imagem pública. Colapso sobre o poder que a pessoa tenha, caso ocupe cargos ou posições elevadas. Ou se ela for subordinada, é colapso da figura que ocupa cargos elevados para quem ou de quem ela é subalterna, ou subordinada, ou coordenada por essa pessoa. Crise e agravamento das condições do mercado de trabalho em que a pessoa atua profissionalmente. Perda de posto ou posição. Colapso da empresa ou da área de mercado para a qual a pessoa trabalha. Colapso sobre o padrão de vida da pessoa, rebaixamento do padrão de vida. Colapso causado por circunstâncias externas, agravamento dessas circunstâncias externas. Não é você, mas as circunstâncias externas se agravam e aí prejudica o seu funcionamento. Para um governante, é um mau presságio e questiona a sua autoridade. É um rebaixamento aqui, né? De autoridade aqui. A pessoa pode ser até deposta, né? Conhece alguma aí? A gente tem um eclipse sobre o meio do céu da Argentina em setembro. Ali vai ser uma situação bem crítica para o atual presidente, em termos de governabilidade. Já está complicado, já está bem complicado. E, finalmente, o eclipse sobre os nodos. Vai coincidir, o eclipse sobre os nodos vai coincidir um pouco com o retorno nodal da pessoa, ou proximidade do retorno nodal, ou seja, o eclipse sobre os nodos, o nodo está ali por perto. Então, possivelmente, estamos falando de um retorno nodal ou de uma inversão nodal. O nó do norte sobre o nó do sul sobre o nó do norte. Colapso sobre a saúde associado aos signos onde os nodos se encontram ou os aspectos planetários formados aos nodos. Os nodos estão ligados à saúde. Tá? Ok? Colapso sobre relacionamentos. Tá? Inclusive com possibilidade de desaparecimento ou saída de cena de pessoas significativas na sua vida. Colapso causado por fatores, por fatos, por circunstâncias que te obrigam a um remanejamento de direção de vida. São retirados os meios, as circunstâncias e as pessoas que mantinham você na mesma direção de vida. Bom, gente, é isso. Tem bastante assunto aí para vocês estudarem dos eclipses. Então, agora que vocês têm interpretação dos eclipses sobre cada planeta, ascendente, meio do céu, os nodos, verifiquem esses 4 eclipses, que ângulo, o que área, o que planeta que eles regem, que vocês vão conseguir interpretar sobre cada um de vocês, sobre os possíveis efeitos que podem se manifestar na conjunção, oposição aos planetas. E a dica é sempre o seguinte: antes do eclipse chegar, um mês antes, você desafoga a área. Desafoga. Tira a pressão de cima da função do planeta associado ao planeta, ao tema associado ao planeta ou à casa onde cair, para não pegar a gente aqui com a corda no pescoço, com a faca no pescoço. Ok, gente? Fico por aqui. Como é desafogar esse negócio? Eu não entendi muito bem. Como é que você desafoga?
Ué, eu alivio aquela área, eu tiro, eu vou resolvendo, eu vou por exemplo, estou num relacionamento com uma amiga ou com um colega de trabalho, assim que está ficando complicado. Antes do eclipse, se for pegar um planeta envolvido a essa temática, né? Um mês antes, eu vou distensionando, vou falando de longe, vou desagravando a questão, vou parando de complicar a relação, não vou trazendo temas pesados para aquela história, abro folga. Não vou aumentando o conflito, aumentando a disputa, aumentando a rivalidade, aumentando a intolerância. Chega o eclipse, acabou a amizade, acabou. Essas mudanças também podem ser positivas, né? Porque assim, olha, Sim. Eu vivi uma coisa, em 2021 teve um eclipse em cima do meu Sol, 19 de Gêmeos. Foi a partir desse eclipse que eu consegui finalmente mudar de cidade, Sim. mudar de postura. Quer dizer, Sim. Não foi exatamente assim uma coisa. Uma força mesmo. Sim. Aquilo que a gente falou aqui no início do curso, que no final o eclipse decide por você, ou seja, aquilo que às vezes a gente está imobilizada, paralisada, ou está achando a situação muito complexa, o eclipse vem e aquilo acontece, e sempre, como eu falei lá no início do nosso curso, da nossa aula, promove um deslançamento para frente. Agora, a maneira que ele vem, ou que as coisas pipocam no eclipse, é que vem numa intensidade ou vem num ponto crítico que, vamos dizer, você talvez pudesse resolver aquilo de uma maneira mais tipo, você está para desfazer uma sociedade, está para fazer uma sociedade, para desfazer uma sociedade. Aí você está para ter neném, você vai para a maternidade e o sócio anuncia que está saindo da sociedade. Assim, quando você está entrando em licença, sabe? Isso é um eclipse. No final você se livra do sócio que você queria, no final você vai conseguir um outro sócio, mas veja bem, o cenário. Né? Ok? Mas no Sol eu acho que atinge diretamente a vida. O comportamento. A vida da pessoa, o objetivo da pessoa, o propósito da pessoa, e muitas vezes também pode, dependendo do estado que a pessoa está, dar um agravamento de saúde, viu? Dependendo, se a pessoa vem dentro de um quadro, né, mais delicado de vitalidade, o eclipse sobre o Sol pode dar uma batida assim forte também. É uma mudança de 360 graus. É sempre. Sempre é. E Márcia, em cima da parte da fortuna, você olha? Não, eu acho que eu peguei sempre os pontos assim mais importantes, né? Os nodos, acidente de medição. Esses pontos assim, roda da fortuna, Lilith, etc., eles são pontos menos assim, vamos dizer, significativos, menos representativos da vida da gente. Mas, de qualquer maneira, roda da fortuna, um eclipse em cima da roda da fortuna é uma virada de vida, uma virada do jogo, sem sombra de dúvida. Virada das condições, porque a roda da fortuna quer dizer isso, movimento. O eclipse, ele causa esse impacto, esse agravamento, essa intensificação, a vida gira, desestagna. Ok? Perfeito, obrigada. Obrigada, gente. Então, vocês vão receber aqui a aula gravada, vão poder ouvir, escutar, olhar os mapas, estudar. Esse assunto do eclipse é sempre muito enigmático, né? No sentido de que quando eu atendo clientes, ou mesmo os alunos perguntam, o que pode acontecer com o eclipse em cima não sei do que? Agora, como eu dei essa listinha bem didática, organizada, dos efeitos prováveis do eclipse sobre cada planeta, vocês vão conseguir criar uma margem de significados que esses eclipses podem atuar. Ok, gente?